Boa noite, meninas. Então, vamos lá para mais uma aula de mentoria. Hoje nós vamos estar, então, ensinando sobre reinando com autoridade e governo, aula 2. E esse assunto, né, muito bom para você que assistiu a aula 1, né, falando sobre a mulher do reino. Você, de fato, descobriu quem você é na família de Deus, você descobriu que você é filha de Deus, herdeira, que você pode usufruir das mesmas coisas que Jesus, porque ele conquistou tudo isso para você. Então, quem não assistiu a aula 1, volta lá para poder compreender melhor a aula 2, onde nós vamos, então, agora falar sobre esse reinado, esse reino aonde você hoje é rainha, você governa nesse reino. E trazendo assim para a parte natural da terra, nós vamos poder olhar aqui e fazer uma pergunta e responder, né? O que é autoridade? O que seria uma pessoa que tem autoridade? E aqui está dizendo, né, no dicionário, se você for pesquisar, vai estar escrito isso. Direito estabelecido de se fazer obedecer. E também o que é governo. E o que é governo significa processo ou efeito de governar-se. Então, trazendo desse princípio para hoje, quem você é no reino do seu pai, você tem um direito estabelecido de se fazer obedecer. Então, o que acontece? Quando você sabe que você tem uma autoridade, pessoas, lugares, ambientes, eles se sujeitam à sua autoridade. E muitas mulheres cristãs, elas de fato não exercem a autoridade delas, porque elas de fato não sabem quem são. E o governo é exatamente esse lugar onde você tem um modo de governar, um modo operante, né? Apesar de você ter autoridade, existe um modo de como se governa a partir do momento que você entende de fato que você é essa mulher do reino. Então, assim, parece muito simples, mas acontece que muitas pessoas não colocam isso em prática. Então, para poder você entender mais sobre o seu reino, você governa sobre. Você está na terra, você vai governar na terra, mas o seu reino não é desse mundo, o seu reino não é natural. Você tem um outro reino, um outro modo operante no mundo do espírito, e ele influencia totalmente a sua vida aqui na terra. Então, aqui nós podemos ver o quê? Que Deus, ele é Pai, ele é o Rei, ele é o Supremo, ele é o Rei dos Reis, né? A palavra fala que ele é o Rei dos Reis. Então, nesse reino que você hoje vive, ele é o Rei Supremo. E quem é você nesse reino, nesse reinado? Você é essa filha, você é essa herdeira, você é essa rainha desse reino aonde você agora já sabe que você é essa mulher, né? Na mentoria na aula 1, você pode identificar que Deus, ele é o seu pai e ele é pai do seu espírito. Então, quando você se conecta com Deus e Deus se ativa o teu espírito, a sua alma e a sua carne, elas têm que se alinhar. Na aula passada nós falamos sobre corpo, alma e espírito. Falamos que a nossa alma são os nossos sentimentos, vontades e emoções, e o corpo, ele é a habitação da alma e do espírito. Então, essa alma, ela precisa ser transformada, ela precisa ser ganha. Porque a sua alma, na verdade, ela viveu ela foi criada, doutrinada no sistema do mundo, na cultura do país que você vive, eu sempre falo isso. E agora você precisa o quê? Modificar isso, ter uma mentalidade diferente, entender agora quem é seu pai, entender o seu reino, como o seu reino opera, como o seu reino funciona, e aí, a partir disso, a sua alma vai precisar se alinhar com esse reino, com esse reinado. Então, se você é essa filha do seu pai, você é herdeira, você é a rainha. Então, o que é o fato de você ser herdeira? É você ser herdeira das mesmas coisas que Jesus tinha aqui na terra e das mesmas coisas que ele tem no céu.
Por exemplo, no reino do Espírito, o Espírito ele é perfeito. E no reino do Espírito, que é o reino do seu Pai, não existe falta de absolutamente nada. Só que a sua alma, ela se comporta com expressões ou com circunstâncias. Por exemplo, se a sua alma vê uma escassez, a sua alma vai achar que vai faltar. A sua alma, ela não vai conseguir entender, a não ser que ela seja transformada, que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Então, quando a sua alma é transformada para os princípios do reino, você sabe que não vai ter falta. Você sabe que ele vai prover. Então aí vem essa segurança. Por que que ele vai prover? Porque você trabalha muito? Porque você é boazinha? Não, não tem nada a ver com você. As provisões vão vir porque você sabe que você é. Então você herdou essa natureza dele. Então agora você sabe que no reino do seu pai não tem escassez, no reino do seu pai não tem miséria, no reino do seu pai não tem falta. Então na sua vida não pode haver também a partir do momento que você entende isso. Então o que acontece é uma mudança de mente agora. E você é rainha desse reino. Então assim, apesar de ter pessoas que te servem hoje, você como sendo rainha, você tem a função principal é de governar aquele ambiente, é de trazer o reino, porque a rainha, ela faz o que? Ela cuida do reino do pai dela, ela cuida das coisas do rei. Então, você agora precisa fazer o quê? Exatamente isso. É cuidar das coisas do seu pai, ensinar para as pessoas que elas podem herdar, governar e reinar em cima de qualquer circunstância, baseado na palavra, na promessa e na herança que ele te deixou, que ele te garantiu. E aqui, o 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim, ó, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha quem você é, mulher. Você é essa geração eleita. Você foi escolhida nessa geração. Você foi selecionada nessa geração para quê? Para ser um sacerdócio real, uma nação santa. Não tem nada a ver com o sacerdócio dessa terra, não tem nada a ver com a nação. Ainda que você ame o Brasil e, né, e vá honrar a sua nação, mas nós estamos falando do reino do seu pai. Você é um povo adquirido. Para quê? Para usufruir de tudo isso que você é, mas para anunciar as virtudes, as grandezas daquele que vos chamou. Então, ele te chamou, ele te tirou das trevas da escassez, das trevas da pobreza, das trevas da doença, das trevas da miséria. Ele te tirou dessas trevas e te trouxe para a maravilhosa luz dele. Que luz é essa? É o reino do seu Pai. Então, você é essa nação santa. Você é esse povo escolhido de propriedade exclusiva. Você é um sacerdócio real. Meu Deus, isso é maravilhoso demais quando você entende de fato quem você é no reino. Todas as coisas começam a se alinhar. E o reino do seu pai começa a ser. Primeiro, ele começa a ser estabelecido na sua vida, na sua casa, na sua família, para que depois você possa se expandir. Primeiro é dentro. Você começa a exercitar esse reino, essa soberania, essa sua filiação dentro, de dentro para fora, você mudando a sua mente e assim, automaticamente, você vai mudando o ambiente onde você vive, as pessoas que estão à sua volta, elas começam a usufruir daquilo, daquele seu entendimento, e aí o que acontece? Daqui a pouco todo mundo já está bebendo dessa água que você está bebendo. Você se torna um rio a jorrar para as outras pessoas. Amém? Isso é maravilhoso demais, meu Deus. E olha só, aqui agora nós vamos falar sobre o reino de Deus e o reino do mundo. Isso aqui é muito bom. É de um entendimento poderoso, porque quando eu entendi de fato, eu me desliguei das coisas dessa terra mesmo, mesmo, mesmo. O reino de Deus e o reino do mundo. O que seria esse reino de Deus? O reino de Deus é o reino do seu Pai. É o reino que Jesus estabeleceu. É a nova aliança.
Nesse reino do seu Pai, ele há amor, prosperidade, justiça, abundância, cura, saúde. Nesse reino existe tudo que é maravilhoso. E no reino do mundo? O reino do mundo é o sistema onde nós vivemos. Então, o que acontece? Você vive dentro de um sistema. Existem vários sistemas. Sistema político, sistema religioso, sistema educacional, sistema na medicina com medicamentos. Existem vários tipos de sistema. E o que acontece? Quando você não nasce de novo, você é governada por esse sistema. Reino de Deus nem existe, você nem sabe o que é isso. Você só vive sendo controlada, você como diz, escrava. Você é escrava do reino do mundo, que seria o sistema. Vamos falar sobre o sistema educacional. O sistema educacional, ele de fato não ensina você a ser quem você deveria ser. O sistema educacional não ensina as pessoas a tratarem o dinheiro como de fato é o dinheiro. O sistema educacional, ele só diz que você tem que tirar boas notas, eles só trabalham com essa parte da mente, de você ter um diploma maravilhoso, tirar boas notas, mas não te ensinam a você ser um cidadão. Não te ensinam a você, de fato, governar a si mesmo. Então, esse reino do mundo na área da educação, ele é completamente falido. Existem algumas instituições, pouquíssimas, que de fato ensinam alguma coisa que vai acrescentar no futuro da pessoa. Você estuda várias matérias para chegar lá no final, você não se lembra de nada daquilo, porque você só usou assim, você só tinha que passar na prova, você só tinha que tirar boas notas para passar de ano, era só isso. Mas, de fato, aquilo tudo que você aprendeu, tirando o português, você quase não usa nada daquilo. E a história também, porque é muito interessante, né? Tem coisas boas lá, mas a maioria não serve para nada na sua vida. Então, o que acontece? Aquilo é um sistema que te deixa preso. E você vai viver até morrer preso nesse sistema. Porque o sistema vai te dizer que você tem que terminar o colegial. O sistema vai te dizer que você tem que entrar numa faculdade. O sistema vai te dizer que depois de uma faculdade você tem que fazer uma pós-graduação. E depois você tem que se aperfeiçoar e você vai morrer estudando. Esse é o sistema. Ele quer que você fique focado nisso para você não ter tempo para as outras coisas. Então, você estuda, estuda, estuda para ser uma profissão, porque você estuda para ser uma profissão. Mas você não estuda para se tornar uma pessoa de bem, alguém que você de fato deveria ser. Então, assim, esse sistema educacional precisa ser revisto muitas e muitas coisas. Então, vamos falar agora do sistema do mundo, ainda nessa parte dos medicamentos, medicinal. É claro que os médicos, quando eles estudam, eles sabem que as doenças vêm da mente, toda doença começa na mente, tudo está aqui dentro. Então, assim, ao invés deles tratarem a mente, deles tratarem você no seu psique, não, eles não estão nem aí para isso, porque o sistema quer que você fique doente mesmo. O sistema te empurra vários remédios para você ter que tomar aquele remédio, aí daquele remédio acarreta uma outra doença, que aí você tem que tomar um outro remédio, e você fica preso nessa rede de remédio, medicamento de hospital. Isso é um sistema tenebroso, é um sistema horrível. Sendo que as curas, a maioria delas estão na natureza, estão em medicamentos feitos de coisas naturais. Então, gente, quase que tudo que você precisa mesmo de cura para o seu corpo está na natureza, está na meditação, está em ler a Bíblia, em saber quem você é. Então, o reino de Deus não tem doença. Isso tudo é o sistema, ele te aprisiona e você fica presa. E aí existem muitas pessoas que é tudo, gente, um sistema tão terrível que é para destruir a sua vida, porque aí a pessoa que é assalariada, ela ganha aquele salário pouquinho, aquela pessoa idosa, ela é tão doente que ela tem que comprar todo o dinheirinho dela, ela tem que gastar em medicamento. E é doença em cima de doença, e é um medo que impera, porque aí o sistema, ele inventa coisas para poder vender, para poder os laboratórios venderem. Por exemplo, essas vacinas, a maioria delas, eu não estou dizendo que elas não foram boas,
Provavelmente, né, não deu tempo de testar eficazmente, mas provavelmente elas não devam ser ruins também. Mas o que acontece tudo é um sistema que faz com que os laboratórios vendam mais e eles cresçam mais e nós vamos ficando cada vez mais submissos a esse sistema. Então, é isso, meus amores. Existe esse sistema. Então, nós não somos desse sistema também. Nós precisamos entender isso. Não que você não vá tomar remédio nem vá ao médico. É claro que você vai, se você sentir alguma coisa. Mas isso não deve te governar. Esse sistema não pode te dominar. E existe também o sistema religioso, que são aqueles sistemas aonde pessoas decidiram pegar a palavra de Deus e usar para uso próprio. Existem muitas doutrinas de homens dentro das igrejas. E muitas igrejas, você pode olhar várias igrejas que elas escravizam as pessoas, elas jogam fardo, condenação, elas falam que para as pessoas serem abençoadas, elas precisam fazer isso, fazer aquilo, e N coisas, sabe? Não pregam o reino de Deus, eles nem sabem o que é o reino. Existem algumas igrejas que elas pregam Jesus, mas não conhecem o reino. E aí elas estão indo porque foram ensinadas assim, ok, mas existem umas que de fato sabem. Elas conhecem a verdade, elas sabem que existe o reino, mas elas querem enganar as pessoas. Então elas implantaram esse sistema religioso que aprisiona aquelas pessoas. Uma pessoa religiosa, ela acha que só a religião dela está certa. Nenhuma outra igreja é certa, é só a dela. Uma pessoa religiosa, eles fizeram uma lavagem cerebral e ela acha que ela precisa fazer coisas para ser abençoada. Ela precisa jejuar para ser abençoada, ela precisa subir um monte, ela precisa fazer tudo certinho, porque senão Deus não abençoa. Isso é uma pessoa religiosa, porque a pessoa do reino, ela simplesmente faz tudo o que tiver de ser feito por amor, por gratidão. Ela não faz para ser abençoada, porque ela já sabe que foi. Eu, por exemplo, se eu oro, se eu supo um monte, se eu jejuo, se eu leio Bíblia, eu não faço nada disso para receber alguma coisa. Eu já sei quem eu sou, já sei que eu sou herdeiro, já sei que eu reino, já sei que eu governo. Então, se eu leio a Bíblia, é porque eu quero conhecer mais do reino do meu Pai. Se eu jejuo, é porque eu quero mortificar minha carne e ficar mais sensível à voz. Se eu vou à igreja, se eu obedeço os meus líderes, é porque eu entendi o princípio. E eu sei que isso traz para mim honra e me leva a um nível superior. Então, existem coisas que eu faço não é para poder Deus me abençoar. Eu faço porque eu entendo que eu amo a Jesus e eu vou fazer. Entende? Então, quem é do reino de Deus, eles não se sujeitam a essas coisas, mas o sistema religioso não. Ele quer te ensinar algo que não tem nada a ver com o reino do seu pai. E existe esse sistema religioso. E muitas pessoas, muitas pessoas estão mortas no espírito, estão presas. A alma aprende a ser religiosa, sabia? Vocês sabiam que a alma, ela aprende a pregar a palavra. A alma aprende a ser pastor. A alma aprende tudo. Tudo que você ensinar para a alma vai fazer. Mas, de fato, você está vivendo no espírito? Você, de fato, está sendo guiada pelo Espírito de Deus? Então, isso é muito interessante você entender sobre esse sistema religioso. Eu conheço muitas pessoas que têm títulos, mas que não foram nunca chamadas por Deus para ser aquele título. Porque cada unção que Deus libera, cada ministério, aliás, cada ministério, existe uma unção e os dons que capacitam aquele ministério. Uma pessoa que ela é pastor, ela tem que ter palavra de sabedoria, ela tem que ter o dom de cura e outros dons que capacitam. Você vê várias pessoas que têm títulos de pastor, que exercem cargos de pastor, mas que não tem nenhuma desses dons. Deus não chamou ela para aquilo, mas a alma dela aprendeu. Alguém disse que ela tinha que ser pastora, alguém disse que ele tinha que ser, e aí simplesmente essa pessoa se tornou aquilo. Eu conheço uma pessoa que não tem nenhuma característica de pastor e se tornou pastor e é pastor, mas você olha a pessoa e você vê, meu Deus do céu, eu identifico, eu converso com essa pessoa, eu sei, Deus chamou ela para ser isso aqui, o ministério dela é esse. Só que ela não sabe, alguém disse que ela tinha que ser, que ele tinha que ser pastor e ele é pastor, você tá entendendo? Existem evangelistas, meu Deus do céu, um monte de gente que é evangelista, que tem título, carteirinha de evangelista, mas não faz a noção do que é ser um evangelista de verdade.
A pessoa que ela é evangelista, ela carrega sobre ela dons de milagres e maravilhas. Uma pessoa que é evangelista, se ela sair na rua, ela precisa, assim, não ela, mas o dom que o evangelista carrega. Paulo era um evangelista e missionário. Você pode olhar lá para Paulo. Olha os sinais e maravilhas que Paulo fazia. Porque, de fato, Paulo exercia o chamado dele como ele era no reino. Ele identificou, eu nasci para isso aqui, então eu vou ser isso aqui. Vocês estão entendendo? Então, no reino de Deus é bem diferente do reino do mundo. Só que o sistema religioso faz você achar que você deve ser isso, e aí você assume algo para você que você não nasceu para ser. E aí, infelizmente, você fica frustrada, sobrecarregada e tantas outras coisas. Quando eu, de fato, identifiquei isso e tive essa revelação de quem eu era, eu trabalhei 10 anos, pensa, eu fiquei 10 anos cuidando de criança no Ministério Infantil. Eu fiquei 10 anos da minha vida sem exercer o meu propósito, porque a minha alma aprendeu a cuidar de criancinha. A minha alma, ela fazia um trabalho excepcional. As pessoas iam na festa das crianças na igreja, era um sucesso. Eu sabia trabalhar com as crianças de maneira incrível. Era tudo maravilhoso. Não que eu não gostasse de fazer isso, eu gostava. Só que quando eu descobri que, de fato, eu falei, peraí, Espírito Santo, eu não nasci para isso, não. O meu propósito não é esse, eu não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente entreguei o meu cargo. Eu falei, olha só, eu não quero mais cuidar de criança, porque Deus não me chamou para isso. E todo mundo falou, nossa, você é doida, porque o departamento infantil está fluindo, está tudo maravilhoso. Você foi chamada para isso. Eu falei, não, eu não fui chamada para isso. E eu entreguei, simplesmente entreguei. E eu não vou mais trabalhar com criança. Eu só trabalharia com criança se houvesse uma falência na igreja e não tivesse ninguém para cuidar das criancinhas. É claro que eu não ia deixar as criancinhas lá ver navios, eu ia cuidar das crianças, mas eu ia ajudar, eu ia, tipo assim, pegar uma função que não é minha e fazer. Então, hoje, eu sei de fato por que que eu estou aqui. Então, eu simplesmente, hoje, eu ajudo em outras coisas, mas eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é o meu ministério, e eu fluo no meu ministério. Eu tenho os dons que me capacitam no meu ministério, entendeu? Como que é? Então, a religião, ela confunde muito. E esse reino do mundo é todas essas coisas. É o sistema religioso. Ah, e outra coisa, a economia, esse sistema da economia, do dinheiro. É um sistema terrível, aonde você fica presa, sabe? Se você não tiver a mente de Cristo, entender que a economia sua não é essa economia, as suas riquezas não são essas riquezas. Dinheiro é bacana, legal você ter o dinheiro ali, mas não é ele que rege a sua vida. Porque você tem um pai. O dinheiro, na verdade, é só uma troca, sabe? Então, o que acontece? Você tem o reino do seu pai. Então, você tem que ser essa mulher que entende que você nem precisa de dinheiro, ainda que você use o dinheiro. Você é rica dentro. Você sabe que o seu pai provê tudo que você precisa. Quando eu tive esse entendimento, que eu falei, uau, meu pai provê todas as minhas necessidades. E, de fato, gente, ele provê mesmo. Existem muitas pessoas que falam, você tem que fazer para ser abençoado. Eu sei que existem as leis do plantar e colher, eu sei que existe. Só que eu sei quem é meu pai, entendeu? Eu sei que ele vai suprir todas as minhas necessidades. Eu sei que eu não vou ter falta de nada, de absolutamente nada. Então, quando eu preciso de vestir, o meu pai envia. Se eu preciso de uma casa, o meu pai envia. Sabe por quê? Porque ele te garante isso quando ele fala lá em Mateus, que ele diz: olha para as aves do campo, olha para os lírios. Eles não fazem nada. E o Senhor não veste todos eles, não cuida de todos eles. Quem dirá você, homem de pequena fé? Olha só, por que, que você não é suprido em todas as suas necessidades? Porque você é esse homem de pequena fé. Se você de fato acreditar que o seu pai vai prover, ele vai prover. E quando eu entendi que ele era esse provedor e eu morava num quarto com sala, cozinha e banheiro e dormia 4 pessoas num quarto apertado, durante anos eu fiquei presa, porque a religião nunca me ensinou que eu podia ter uma casa. A religião dizia que eu tinha que dar o dízimo 1 milhão de vezes para poder ser abençoada. A religião me ensinou muitas coisas. E aí eu me sentia acomodada. Eu falei, tá bom, se Deus quiser, eu vou ter uma casa.
Quando eu entendi quem eu era, eu falei, não, peraí, eu posso ter uma casa assim. Então eu quero uma casa. Eu falei, pai, eu quero uma casa, eu preciso de uma casa, eu quero uma casa assim, assim, assim. E eu não tinha nenhuma condição de comprar. E hoje eu moro nessa casa. Com que dinheiro que eu comprei? Veio, foi fluindo. Deus fez tanta coisa que não dá para contar aqui. E hoje eu moro nessa casa. Então, meus amores, eu tenho muita coisa. Por quê? Porque eu acredito, eu confio no meu pai. E assim, eu tenho um carro. Eu tirei minha carteira, eu tenho um carro, meu carro me leva para todos os lugares que eu quero. Ele é um bom carro. Só que eu simplesmente decidi que eu quero ter um outro carro, eu quero ter um carro melhor, um carro que combina comigo, um carro maior, enfim, eu decidi que eu quero ter. E aí, eu posso ter esse carro? É claro que eu posso ter esse carro. Por que que eu não vou ter esse carro? É claro que o meu pai vai me dar. E aí, quando eu decidi ter um carro que eu quero ter, eu simplesmente escolhi o carro, eu não olhei o preço do carro. Depois que eu escolhi, falei, pai, eu quero esse carro aqui. Que eu fui ver o preço, eu falei, uau, é um preço bem absurdo se for olhar as minhas circunstâncias. Mas e depois eu pensei, quer saber? Eu não quero nem saber. Eu não tinha um centavo, comprei uma casa que é muito superior a esse valor desse carro. Então, se meu pai me deu uma casa de não sei quantos mil, não vai me dar um carro de pouquíssimos mil? É claro que vai. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Ele supre todas as suas necessidades. Talvez você não esteja interessado em ter carro, caso porque você já tem, mas talvez você precise de ter uma saúde boa. O reino do seu pai tem saúde. No reino de Deus não tem doença. Então, você pode usufruir de boa saúde. Você pode usufruir de todas as coisas que estão no reino, a partir do momento que você entende. Quando você entende que você é essa mulher do reino, você toma posse de tudo aquilo que ele fez para você. Quem conquistou isso para você foi Jesus. Foi ele que sofreu lá, ele que morreu, ele que padeceu para te trazer paz, para te trazer prosperidade, para te trazer amor. Foi ele que sofreu. E agora você precisa se agarrar a ele e falar: bora, Jesus, vou mandar juntinho aqui. Eu acredito no seu sacrifício, eu valido o seu sacrifício, eu sei que o seu sacrifício foi doído. Eu sei o quanto você padeceu lá para me salvar. E vocês sabem o que é salvação? Salvação é sozo. E sozo significa ser salvo de tudo, de doença, de malignidade, de escassez, de pobreza, de tudo isso. Ele sofreu pra caramba para te trazer o reino do pai dele, para te fazer herdar esse reino, para te fazer morar nesse reino, para te fazer usufruir desse reino. E você, o que você vai fazer com isso? Você vai usufruir através da fé ou você vai continuar vivendo sendo sujeita às ordenanças do mundo? E olha o que a palavra de Deus fala. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso que você tem que fazer. Você precisa não se conformar com esse mundo. Esse mundo está dizendo que tem coronavírus, você vai se conformar com coronavírus, você vai deixar o coronavírus entrar no seu corpo e te matar. O coronavírus entrou no meu corpo, mas eu sabia que ele não ia me matar, não, porque eu não morri nem vou morrer dessas doenças que vêm do inferno, porque Satanás é que cria isso. Cada ano ele cria uma doença diferente. E aí o que acontece? Você não pode se conformar com esse sistema. O sistema está dizendo a economia está falindo, todas as portas estão se fechando, os comércios estão fechando, os empresários estão falindo. O problema é dos empresários, o problema é de quem não crê. Se eu tivesse uma empresa, minha empresa não ia falir. Sabe o que vocês estão entendendo? Esses dias, alguém mandou uma mensagem para mim. Olha, por isso que eu não compro esse tipo de carro, carro a gás, porque carro a gás explode. Eu falei, avião também explode, não sei o que também explode, avião cai, caminhão tomba. Meu Deus, agora eu não vou fazer as coisas porque isso é perigoso? Claro que não. É claro que se tiver, né, tudo direitinho ali, você vai avaliar, tá tudo direitinho. Gente, é como se fosse carro a gasolina também pega fogo. Vocês estão entendendo? Então, assim, não é porque com todo mundo aconteceu que comigo tem que acontecer igual. Não, eu sou do reino. Se com fulano tá acontecendo, não vai naquela rua lá, porque lá não sei o que, não sei o que lá. É problema de fulano. Comigo não vai acontecer, porque eu sei quem eu sou. É lógico que eu sei que se ali é um lugar perigoso, eu não vou entrar naquele lugar, de fato, né? Orar e vigiar. Mas não é porque a filha de fulana foi estuprada que a sua também vai ser. Não é porque não sei quem ficou doente com essa doença, você também vai ser.
Esses dias eu me peguei conversando com minha mãe, e minha mãe falou assim para mim: filha, eu tenho que ir no oftalmologista porque eu estou precisando fazer um óculos novo, porque a sua avó teve glaucoma, a sua tia teve glaucoma. Quando ela ia falar, e eu posso ter glaucoma, eu falei, o quê? Você é quem? Você não vai ter glaucoma. Não é porque sua mãe teve, sua irmã teve, que você vai ter. Você não vai ter glaucoma. Porque, de fato, se ela acreditar, gente, ela vai ter mesmo. Só que eu interferi ali, mostrei para ela, falei, não, você não vai ter. Então, alguém pode dizer, ah, sua avó tinha isso, seu pai teve isso. O problema é deles, eu não vou ter. No meu corpo não vai ter isso. No corpo deles lá, se eles aceitaram, ou por causa da ignorância, eles não sabem, eles têm, aí o problema é deles. Eu posso, no máximo, ensinar eles igual eu ensinei minha mãe. Eu falei, não, mas no seu não vai ter, não. Tá entendendo? Então é isso. É essa mentalidade que você tem que ter. Não é porque com os outros as coisas ruins acontecem que com você vai acontecer, não. Para naquela pessoa lá, porque em mim não vai chegar, entendeu? Então você não pode se conformar com esse mundo, com o sistema da economia. A sua economia é do reino. O seu pai vai suprir o que você precisa, ele vai prover, ele vai abrir as portas para você. Se você quer fazer um investimento, se você quer mudar de vida, pensa em algo. Alguma coisa, minha filha, vai com fé, porque ele vai prover. E não sede, e sede transformado pela renovação da vossa mente. Agora, essa mente sua, que essa alma sua, que foi alinhada com as coisas do mundo, ela precisa ser transformada agora com as coisas do reino do seu Pai. E só quando ela for alinhada, quando você entender as coisas do reino, é que você vai viver a agradável, perfeita e boa. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vive a boa, perfeita, agradável vontade de Deus quem de fato entende e tem a sua mente transformada com a mente do reino do seu Pai. Amém? Então, olha só o que diz aqui em 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Gente, olha o que João está falando aqui lá naquela época. Sabemos que nós somos de Deus, mas que o mundo todo está no poder do maligno. Então, talvez essa pessoa que mora com você dentro da sua casa, que não tem esse entendimento do reino, ela pode estar sob o poder e influência do maligno, através do sistema, através da religião, através da economia, de todo o sistema do maligno. Então, você tem que observar o que é o sistema. E aí você vai na contramão do sistema. Eu vou te falar uma coisa, você vai ser taxada de doida, você vai ser perseguida, você vai. Mas, tipo assim, eu sou, de fato, algumas pessoas falam que eu sou doida mesmo, outras pessoas não concordam comigo, mas só que tá dando resultado na minha vida, entendeu? Elas podem não concordar comigo, podem achar que não é bem assim. Tem gente que fala assim, ah, não é bem assim, não, as coisas de Deus não. Existe muitas coisas por trás. Eu falei, existe mesmo a fé. Para mim só existe a fé. Ou eu acredito no que está escrito ali, meu filho, ou não vale nada essa palavra de Deus. Eu fico com a palavra, sabe? Agora na minha igreja vai ter um almoço missionário. Caiu, tipo, muito, muito por cento. Acho que 50% a renda da minha igreja. Muitas pessoas saíram de lá. E um almoço grande. Eu preciso aí de um valor alto para fazer esse almoço. Com os membros daquela igreja, eu sei que não seria possível fazer. Mas sabe de uma coisa? Não tem nada a ver comigo. Eu simplesmente sei que esse almoço vai ser um grande almoço, que vai acontecer tudo que tem que acontecer, sabe? As circunstâncias, as coisas que eu vejo, parece que dá um medo, parece assim, não vai fluir, vai ser um fracasso esse almoço, não. Parece, sabe? Parece mesmo, tá assim uma coisa louca. Só que eu fico com a palavra, eu não quero saber, o reino do meu pai está estabelecido e Deus vai prover tudo que eu preciso, tudo, tudo, tudo. Toda a comida, e é muita comida. O pai vai prover. Como? O como, gente, não é com você, é aí que está o segredo. Você só precisa acreditar. Como que vai acontecer? Não pense, nem perca seu tempo pensando como vai acontecer, minha filha. Só agradece. Agradece. Senhor, obrigado porque essa conta está paga. Senhor, obrigado que esse mês o aluguel está pago e ainda sobrou para o mês que vem. Obrigada porque eu tenho pão de cada dia. Senhor, obrigado porque meu filho é curado. Obrigada porque os seus anjos
Guarda a minha família por todos os lugares que eles passarem. Obrigada, porque esse sistema do mundo não vai nos governar. Essa tem que ser sua oração de gratidão. Obrigada, porque esse filho parece que o casamento está destruído, mas eu creio que ele é uma família restaurada. Obrigada porque a minha família é restaurada. Obrigada porque o meu casamento é maravilhoso. Obrigada porque meus filhos são homens honrados, que têm um futuro incrível. Obrigada porque o Senhor provê. E assim tem que ser sua oração de gratidão. Isso é a transformação da mente. Você, quando faz isso, você traz o reino do seu Pai para a sua vida. E automaticamente, todas aquelas pessoas que estão à sua volta são alcançadas. Olha que coisa poderosa, gente. É muito maravilhoso você entrar nesse lugar do reino, da fé, da gratidão. Nossa, isso é tremendo. Vamos continuar. E aqui está falando quem é essa mulher do reino. Olha aqui, quem é essa mulher do reino? Essa mulher do reino, ela assume o controle sobre um sistema. Olha só, qual sistema você está vivendo? Você vai assumir o controle sobre esse sistema. Você assume. Então, essa mulher, ela assume o controle sobre um sistema, que aí pode ser uma empresa, uma família, uma cidade, entre outros. Então, vamos falar dos governantes de uma cidade. Ele tem que assumir o controle daquela cidade para fazer com que aquela cidade flua para o bem-estar de toda aquela sociedade, tá? Então, se um dia você for uma mulher que tem esse poder, essa autoridade, uma vereadora, uma prefeita, uma presidenta, você precisa se posicionar para que esse sistema aonde você agora está habituada, né? Você faz parte agora como governadora, como seja lá o que for, você precisa trabalhar para que isso flua de uma maneira que todos que estejam dentro desse sistema sejam favorecidos. Então, dentro de uma família, qual é o seu papel? Você, mulher, dentro dessa família, nesse sistema familiar, o seu papel é ser essa mulher que se posiciona, que de fato sabe quem é e não permite ser sujeitas às coisas dessa terra. Então, agora a sua família precisa entender quem você é de fato. Você é essa filha, você é essa amada. Então, quando essa mulher ela se posiciona, ela entende que ela não depende de amor de marido para ser saciada, para ser feliz. Ela não depende de um noivado dar certo. Ela não depende de um casamento. Entenderam? Ela não depende que os filhos a amem. Não. Ela simplesmente se posiciona, ela sabe quem é. E aí, automaticamente, quando você sabe quem é, quando você se posiciona como essa mulher que é amada, porque você é amada pelo seu pai. E esse amor é suficiente, minha linda. Você não precisa do amor de mais ninguém. Ele te completa por inteiro. E quando você se posiciona como essa mulher que você é, o que que acontece? É automático. O seu esposo, ele vê em você algo grandioso. E ele te honra, e ele te ama, e ele se sujeita àquilo que você carrega, que é uma unção, sabe? Uma coisa muito linda. Os seus filhos, nossa, os seus filhos te respeitam, os seus filhos te amam, os seus filhos viram outros filhos. É impressionante isso, quando você se sujeita. As pessoas, elas respeitam a unção que você carrega, a unção do seu pai. Por mais que às vezes falem que não concordem, eles respeitam. Eles veem a glória de Deus na sua vida, gente. Isso é muito incrível. Então, essa mulher, ela assume, sabe, o controle. Ela determina o futuro da casa dela. Porque às vezes a gente sabe que o marido, né, ele é o sacerdócio, de fato ele é, e você vai se sujeitar à missão do seu marido, porque isso é a submissão, você se sujeitar e ajudar o seu marido na missão dele, ok? Mas você sabe muito bem, mulher, que você é poderosíssima e que o andamento dessa casa só funciona por causa de você. Porque Deus não deu essa capacidade deles governarem nessa área que você governa. É você que consegue fazer aquele ambiente se tornar o reino de Deus. É você que traz o reino de Deus de fato para dentro da sua casa. E eu deixei aqui Provérbios 31, o capítulo 10 ao 31. Essa mulher de Provérbios, ela é extraordinária, ela é incrível. E você pode olhar ali e se frustrar. Meu Deus, essa mulher faz muita coisa. Essa mulher acorda cedo, essa mulher dá uma desempregada, essa mulher traz provisão, essa mulher faz comida. Essa mulher, o marido dela é respeitado por causa dela. O marido da mulher de Provérbios é respeitado na cidade.
Porque ele é bom? Ele é respeitado na cidade por causa dela. Olha a influência que você tem, mulher. O seu marido, ele é respeitado por causa de você. Os seus filhos te elogiam, falam coisas magníficas a seu respeito. É essa mulher de Provérbios. Eu não era essa mulher de Provérbios, não, sabe? Eu era totalmente diferente dessa mulher de Provérbios. Eu tinha tanta coisa dentro de mim, tanta religiosidade, tanto ensinamento, tanta doutrina, tanta coisa que eu não era. Mas quando eu li e eu falei, epa, eu preciso ser, eu posso ser, existe essa mulher. E eu comecei a estudar essa mulher e eu me apaixonei por ela. E de fato, gente, eu sou essa mulher. Eu, de fato, lá nessa mulher diz que ela avalia uma propriedade, ela compra aquela propriedade. Foi isso que eu fiz, sabe? Eu falei, peraí, essa mulher de Provérbios, ela compra também propriedade. Quando eu fui para comprar minha casa, que eu li esse verso, eu falei, não, eu vou assumir esse papel, eu vou também comprar a minha casa, sabe? Essa mulher de Provérbios, ela cuida da casa dela. As mulheres que têm empregadas, elas não sabem mostrar para as servas delas quem é que tem autoridade ali. E ela deixa as empregadas fazer o que quer na casa. Não. Se você é mulher e você tem ajudadoras, você precisa se posicionar e mostrar para elas quem que manda ali na casa, entendeu? Que tem empregadas que são folgadas mesmo. Em escritórios, se você tem uma empresa, enfim, você precisa se posicionar. Porque aquela mulher de Provérbios, ela dava ordem, ela dizia, eu quero faça isso, sabe? Com humildade, claro, não estamos falando aqui de falta de respeito, não. De você pegar essa autoridade sua e ser má. Não, não é isso. Então, essa mulher de Provérbios, ela é incrível, você precisa ler. Vai depois pegar lá Provérbios 31, do 10 ao 31 e leia. Ela é maravilhosa, essa mulher. E você é essa mulher que governa, você é essa mulher. Então, aqui está dizendo, seja essa segurança física, emocional e financeira. Por que você não pode ter essa segurança física, emocional? Mulher, você é a estrutura emocional do seu lar. Se você não tiver bem resolvida, de dentro para fora, se você não souber quem você é, se suas emoções estiverem abaladas, pode ter certeza que vai tudo por água abaixo. Seu casamento vai por água abaixo. Seus filhos, você não vai ter paciência de cuidar, de educar, de ensinar. Vocês sabiam que educar dá trabalho? E as mulheres, elas não querem ter esse trabalho. As mulheres, elas simplesmente preferem cuidado financeiro, ficar fora, deixar nas mãos dos outros do que ter esse trabalho de educar. Mas vocês não têm noção do poder e da gratificação que é uma mulher poder educar um filho. E olhar para o filho dela e ver, nossa, funciona, deu certo aqui. Eu consegui fazer com que esse filho, essa filha, sejam pessoas honradas, dignas de confiança. Gente, educação é algo trabalhoso, mas é gratificante. E muitas mulheres não querem educar filhos, não querem ter tempo de cuidar das casas, porque quando elas entendem de fato quem elas são e elas se posicionam nesse Provérbios 31, nessa mulher que não tem nome, elas de fato, gente, elas fazem tudo, elas trabalham fora, elas cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam do marido. Sabe como? Com prazer, porque elas sabem que tudo que elas estão fazendo não é para nada disso, é para o Senhor. Simplesmente elas amam Jesus, então ela tem prazer em servir as pessoas, ela tem prazer em servir a casa dela, ela tem prazer em cozinhar, lavar, e elas têm prazer porque elas amam. É difícil até para muitas mulheres entenderem isso, porque de fato elas não gostam, né? Elas acham chato ter que lavar, passar, cozinhar, arrumar casa. Eu confesso que eu amo fazer isso. Eu amo cuidar das minhas coisas, cuidar da minha casa. Eu amo um ambiente limpo. Eu gosto de fazer as coisas na minha casa, sabe? Eu gosto de fazer todas as coisas. Se a gente falar, eu gosto de passar e não gosto de cozinhar, não. Equilibradamente, eu faço de tudo um pouquinho. Não tem nada que eu não goste de fazer. Eu simplesmente amo cuidar de tudo que Deus me deu. Porque foi Deus que te deu essa casa, foi Deus que te deu esse filho. Se você tem roupa, graças a Deus, porque Deus te deu essa roupa. Se você tem comida, tem louça suja, porque você tem comida. Sabe? Tudo isso, gente. Se você olhar pelos outros olhos, é gratificante demais. Então a gente tem prazer em fazer. Ô, gatinho, meu gatinho tá aqui, meninas. Então, vamos lá, atividades. Vamos para a atividade. Gente, eu fiquei empolgada com essa atividade. O que acontece com essa atividade? Primeiro,
que você já entendeu quem você é, já sabe da sua autoridade, já sabe de tudo isso, o que, que você vai fazer? Você vai ser, olha só o que está escrito aqui, seja exemplo de serviço para a sua casa. Olha só, seja exemplo de serviço para a sua casa. É o que é a chave do que eu acabei de falar agora. Sirva na sua casa. Porque a mulher que reina e governa, ela serve com muito prazer, muito prazer. E aí você vai servir. E antes de querer que alguém te respeite, que respeite a sua. Agora eu sou mulher do reino, não vou fazer mais nada, não. Meu filho. Agora que você é mulher do reino, é que você vai se posicionar como essa mulher. E aí o que vai acontecer? Antes de você querer, né, que eles respeitem a sua autoridade, respeite a autoridade deles também. Respeite seu marido, respeite o espaço dos seus filhos, respeite na sua igreja, respeite a sua liderança, respeite seu patrão, respeite aonde você estiver. Porque quando você exerce esse respeito na função deles, automaticamente você vai ser respeitada também. Então, antes de querer, agora eu sou essa mulher do reino, então todo mundo tem que fazer tudo para mim. Não. Primeiro você vai servir as pessoas e depois automaticamente eles vão ver em você quem de fato você é e eles vão te respeitar também. E a atividade número 2, para a gente encerrar, é faça uma carta para Deus, falando e se comportando como filha e herdeira das promessas. Meninas, isso aqui, ó, seja ousada, sinta a emoção de ser essa mulher do reino. Então, você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever uma carta, mas é uma carta de declaração das coisas que você sabe que são suas por direito, dessa dor que você carrega, desse trauma, dessa mágoa, das coisas que você quer para você, dessa saúde divina que ele liberou. Faça essa carta para ele. Mas não é uma carta assim, ó, pai, se você quiser me abençoar, se você quiser. Não, é uma carta ousada mesmo. Porque se você é uma rainha e você vai mandar uma carta para um reino vizinho, com a autoridade que você tem, você não vai falar, mas você vai falar com a autoridade de rainha que você é. Então, você vai escrever essa carta para ele. Você vai escrever e depois você vai ler. E é bom que você leia todos os dias, até manifestar na sua vida de fato isso. Então, meus amores, essa foi a aula de hoje. Que o Espírito possa ensinar a vocês muito, muito, muito mais coisas. E eu agradeço a participação de vocês. Um beijo! Até semana que vem!